Yeah. O Oscar Leopoldina é a menina dos livros. É essencialmente a menina dos livros. Exato. Está nos meandros. Está nos meandros. Exato. Angolana também, tal como tu, gosto muito de ser angolana. Acho que, apesar de todas as tristezas que uma pessoa tem em qualquer país, ainda assim gosto. Não vais a Angola há quanto tempo? Há 6 meses. Ok. 6 meses? Sim. Há 6 meses. Então. Meu. Não vou para a banda há 5 anos para aí, meu. Loucura. Como é que tu aguentas? Hã? Como é que aguentas? Mãe, Se o quê? você não tem mãe? Se eu tenho mãe, já nem sei. Mas eu quis isso. Sabes que a minha vinda para Tuga foi movida por razões muito emocionais, estás a ver? De vivências locais muito fortes e chocantes. E eu tomei a decisão de pé para a mão, como se costuma dizer, em cima do joelho, em cima de tudo. Estava a concluir a universidade, deixei tudo parado, porque mexia muito comigo, estás a ver? Então quando eu vim para aqui, tomei essa decisão de forma inconsciente e de forma mais ou menos consciente, digamos. Mas espera, De... não preciso entrar em detalhes, mas por processos emocionais que começaram lá, estavas a passar lá por coisas assim. Mas imagina, processos emocionais muito atrelados a questões políticas, estás a ver? Muito, não é eu tipo... sinto que um bocadinho da minha vinda também foi movida por isso. Yeah. Um bocado. Então quando eu cheguei cá, eu tomei a decisão, que eu estava a dizer mais ou menos inconsciente, de um certo desapego com a terra. Com a terra. Exatamente. Então pronto. Não tinha rompido, foi horrível. Yeah. Como é que te chamas? Depende. Mano, é a cena do Oscar, lembras? Que o Oscar também disse depende. Às vezes sou o Oscar, às vezes sou o Pedro. Então depende de quê? O meu nome é Nadir, entretanto o meu pseudónimo é Afrígia, porque eu escrevo também. Nadir. Yeah, tem um nome Nós temos profissional. uma cena aqui, Nadir, que é... Nós temos o nome profissional. O Yeah. nome profissional é Nino. O nome profissional é... Elizabeth? Não, mas ela tem um nome profissional, é Elisa. Okay. Não, o meu nome profissional é Elizabeth. Agora o nome Loki é... Desculpa, a questão é Miss? Modelo? Tens todo o style. Meu Deus. Olha, há uma cena interessante sobre a Elisa, que é, como uma boa angolana, ela estudou finanças e trabalha com uma coisa que não tem nada a ver com finanças. Para representar a Epá, ok, sou a Elizabeth Gaspar Queta, sou angolana. A minha trajetória foi diferente porque eu saí da Angola com os 8 ou 9 anos. Cresci na Namíbia, depois vim para Lisboa há 2 anos e estive em Londres esse tempo todo até o... Epá, tirei um ano e tal durante o Covid, porque não queria passar o Covid em Londres. Depois volto para fazer o mestrado e trabalho em finanças, sou analista de capital de risco. Mas com muito desejo de, se calhar, embarcar em outras coisas, principalmente no ramo académico, eventualmente... Não, mas eu trabalho só com instituições. Mas... Por quê? Isso é um tabu da nossa área. Okay. Nós estudamos finanças e economia, etc. O pessoal pensa que somos muito poupados. Não, eu gasto, tipo, louca. E a parte de finanças que eu trabalho é pedir pessoas e instituições dinheiro. Então, isso é que eu sou boa. Agora, Crowdfunding, por exemplo, és boa? Sim, o que eu faço essencialmente, eu trabalho em Venture Capital, que é trabalho com fundos, trabalho com startups, trabalho com hedge funds. Essencialmente é pessoas que precisam de dinheiro e pessoas que têm dinheiro, então acabas por ser a ponte em conectar essas duas pessoas. Por exemplo, tu tens o que chamam de angel investors, que são os anjos, e essas são pessoas com capital e que ou investem diretamente normalmente em startups ou investem em fundos. Então, Mas quando um anjo investe em fundo, tu estás no meio a fazer o quê? nós vamos atrás dessas pessoas, porque o que é que acontece? Tu tens o fundo, tu precisas do capital, mas nem sempre tens o networking de pessoas que conseguem investir. Então o que eu faço é ir atrás dessas pessoas e depois não é só porque... Em nome do fundo ou em nome de comissões próprias?
Agora, por exemplo, já trabalhei para um sindicato que acaba por ser, essencialmente, a trabalhar para diferentes fundos. Agora trabalho para uma empresa em que nós arrecadamos dinheiro em nome de vários fundos, mas nós temos, por exemplo, essa comissão, temos essa estrutura, mas o que acaba por acontecer é algo interessante, porque muita gente pensa que, ok, tu precisas de dinheiro, tens uma ideia super cool e vais receber, mas não é tão fácil. Por quê? Por causa do risco, e depois a Europa tem um contexto diferente. A maior parte das empresas de capital de risco muito grandes, de muito volume, de renome, estão nos Estados Unidos. Por quê? Porque o fluxo de capital dentro do contexto americano é completamente diferente dentro do contexto europeu. A filosofia, não só o peso do dólar, mas a filosofia de investimento do americano é completamente diferente da filosofia de investimento do europeu. O americano tem muito mais liquidez, o europeu não tem tanta liquidez, por isso é que todas as startups, todas as unicórnios, por exemplo, que tu estás a ver o Tesla, estás a ver o Airbnb, estás a ver o Uber, que são os grandes unicórnios das últimas décadas, todas saem dos Estados Unidos, porque tu tens a maior capacidade de receber financiamento muito mais rápida, tu tens um volume de investidores em que tens acesso é bem maior. Então, no contexto europeu, acaba por ser bem mais difícil, porque bastar tu teres essa rede, tu tens que poder nutrir essa rede. Tens que mandar os reportes de 3 em 3 meses, tens toda essa necessidade de nutrir, de não só conseguir, mas nutrir essa relação, porque essa pessoa pode investir em outro sítio. Sabes o que é que eu costumo dizer? Eu costumo dizer ao meu amigo, ao Celestino, que os Estados Unidos têm o monopólio cultural e ele discorda. Não sei bem porque que ele discorda, mas o que é que tu achas, Leopoldina? O que é que os Estados Unidos Tem um monopólio cultural. Já agora, ui. Eu acho que eles mantêm uma narrativa. Eles são os donos da narrativa global, mas não são necessariamente os donos da cultura global. Concordo. Os americanos são muito bons Os americanos são muito bons a vender a narrativa e a imagem deles para o Porquê? mundo. Porquê que são tão bons a vender a narrativa? Sei, talvez porque controlam... Monopólio da informação. Sim, talvez Monopólio porque... cultural. Não. Eu diria que eles têm um monopólio capital e tecnológico. Eles também não têm lá grande coisa, eu não sei. Eu acho que... Não é possível. Não é possível. Tirando o monopólio do capital e tecnológico, eu acho que muita coisa eles vão buscar, é como aconteceu com a coisa do Biden. Ele veio buscar a quem tinha os recursos para investir nisso. O capital. Mas isso é parte. Concordo com essa questão de que a cultura americana, até um certo ponto, acaba por predominar em todas as culturas do mundo, querendo nós admitir ou não. Todo o país do mundo tem a influência dos anos 2000, a música, a roupa, o inglês tem muito a ver com também a Inglaterra, mas mesmo até, por exemplo, a questão da música, a questão da moda, é em grande parte muito influenciada, principalmente pela cultura negra americana. Então, há que se dar o mérito nesse aspecto, e eu acho que o imperialismo americano, que é essa propaganda de que a América é o melhor país do mundo, que vende-se de várias formas, não é? A mídia, os filmes acabam por ser uma ferramenta muito importante para isso passar, acaba por ser isso, mas então tem um mérito a que se é dado porque tu conseguires criar algo, década, entra década, sai década, e conseguires ter esse impacto global, é porque estás a fazer algo de jeito, relativamente. Mas a grande discussão que acho que nós estamos até aqui é isso é uma influência de narrativa ou uma influência cultural? Por exemplo, Uma influência real, não é? Uma coisa que é palpável, não é? não, porque Não, estou a o que é que questionar. nós consumimos em termos de influência direta cultural estadunidense, o que é que nós consumimos? A música, os filmes, a moda, Isso são narrativas. Por exemplo, é cultura. Não, nós vamos entrar, agora vamos ter que entrar numa discussão mais profunda. Mas isso é cultura. Porque, Por exemplo, um exemplo básico, até os anos 2010, qual era a maior parte dos filmes que nós assistimos em Angola? Nigerianos? ou chineses, né? não, mas muitos filmes americanos. Sim, muitos A americanos minha mãe lembra-se, por exemplo, a minha mãe cresceu, ela era super magra,
e tipo magra, esbelta e super alta, e ela lembra-se tipo de ver as passarelas e ver as modelos americanas, e aquilo foi a influência, são influências reais. Todo mundo lembra daqueles livros que tinha a capa da Beyoncé quando saiu aquela música dela, Déjà Vu, que tinha tipo todas as escolas, todo mundo em Angola tinha aqueles cadernos com as fotos da Beyoncé. Isso é cultura. O que eu acho que acaba por acontecer é, se essa narrativa acaba por ser benéfica para nós, é uma outra discussão. Mas eu acho que mesmo até no contexto angolano, quando dizem a cultura angolana é o quê? São os costumes, é a música, é a dança, mas o quê? É a arte, isso é a cultura angolana. Relativamente a essa abrangência ou consumo da cultura. Sim, nós já começamos ou não? Não, estamos a ensaiar, meu bem. Sim. Já está a ficar interessante. Não, mas vamos começar. Não vamos o dia todo. Eu já estou a gravar 20 minutos. Já começamos, Leopoldina. Já começamos há muito tempo. Vamos conversar. Quer dizer, Let's go, play. Pois, relativamente ao impacto da cultura, eu diria que esta conversa vai dar muitas voltas e ramificar-se bastante. E antes de nós fazermos isso, devíamos olhar para a globalização. Eu já não consigo acreditar numa cultura virgem ou pura, se assim posso dizer. Eu acredito muito na cultura híbrida. E eu acho que... já não. E nós temos de abraçar isso. Somos impactados, sim, por muitas culturas ao mesmo tempo, mas também temos de avaliar o que tu estás a dizer, e muito bem. Há algumas que predominam. E nessa parte, sim, a americana deu bem. Leopoldina, o que é que tu achas? sobre isso? Imagina, o ponto do Celestino essencialmente é que, muito provavelmente, a predominância americana é uma questão só de narrativa. O meu ponto de vista é que é uma influência real e palpável. Eu concordo. Porque eles não fizeram um país, eles fizeram um império. Aquilo é uma estupidez. Eu acho que é muito diferente, porque se nós formos avaliar a expansão, por exemplo, europeia, a expansão ocidental europeia, sim, era uma expansão de cultura, de influência dessa cultura. Certo. A expansão estadunidense se baseou muito na força, no capital, no dinheiro, na economia. Em todos os países de influência estadunidense, mostra muito que os Estados Unidos têm invadido, ou que os Estados Unidos têm entrado, que hoje a cultura estadunidense predomina mesmo depois de terem saído de lá. Mas então a minha questão é, vocês acham... Talvez não seja uma questão de predominar, né? Porque predominar já é um bocado mais profundo. Se nós dizemos que predomina, talvez não, nos Estados Unidos não predomina, mas se for influenciar em certa medida, sim. Eu não acho que predomine, mas acho que influencia muito. Quando o Celestino fala da questão do património, né, que é a questão do capital, mano, eu vou-te fazer uma questão, vou fazer a questão a toda a gente. Vocês não acham que o capitalismo hoje em dia, ou o capital, ou o património, é uma forma de cultura? Não. Não tem influência no nosso modo de estar, de pensar, de se relacionar? Não tem? Tem. Tem? E como é que tu fazes essa dissociação de que os Estados Unidos influenciou as pessoas porque tem a Hollywood e a China não tem? E isso não é cultura? Celestina, it's on you. Deixa eu responder. Não sei, eu estou a pensar. Era suposto não termos perguntas difíceis aqui, né? Olha, qual é a série que estás a ver? Ou qual é o filme que estás a ver? Ontem comecei a ver uma série que eu não queria ver, tipo, quando eu não quero ver coisas difíceis, eu vejo... Filmes americanos? Estou a brincar? Não, vejo séries que não são séries que vão me levar necessariamente a pensar sobre coisas. Então, há uma série que estava a falar muito que é Nobody Want This, não sei se vocês viram. Acho que eu vi qualquer isto. coisa, sim. Ficou super popular nas últimas semanas. Ok. Eu vi lá, estava a ignorar bem, e ontem estava a ler um livro, depois fiz intervalo porque estava com os olhos a doer e a cabeça estava a me doer. Qual é o livro já agora? Ui. Era um livro académico. Ok. Mais para a produção científica. Eu também estou a fazer uma leitura dessas. Sim, então era... mas por acaso é um livro fixe. O título do livro é Orientalismo, do Edward Said. É um livro sobre como o Ocidente criou a ideia de Oriente. Ou seja, o Oriente como nós conhecemos. Ok. Não sei o que é. Como é que isso tudo foi forjado pelo Ocidente, né?
Muito interessante, por acaso. É super fixe. O Eduardo Said é um dos meus escritores sobre essas questões de cultura e não sei o quê. Agora, esse é o mesmo escritor que lançou o primeiro ensaio sobre o fim da civilização ocidental, não? Acho que sim. Sim, o nome dele remete muito para isso, Eduardo Said, por acaso. Então, mas eu queria fazer outra coisa e fui começar a ver uma série, essa série. Eu não sei se é americana, eu não percebi se é americana ou britânica, sinceramente. Depende, se for muito infantil é americana. Se for... Mas por acaso, não vi de onde é que era, me parecia ser britânica, mas depois vou confirmar. E pronto, a série é sobre uma relação entre uma moça que tem um podcast que fala bué sobre sexo e não sei o quê. E se apaixona por um rabino, um judeu. Que não é nada tradicional, não é nada... Não, isso está-me a lembrar de uma série. Como é que diz que se chama? Nobody Want This. Acho que eu já escrevi o trailer. Acho que tu que estás a falar nessa série, Teresa, faz lembrar de um filme, né? Sim, eu estou a lembrar de um judeu que ficou com uma jovem preta e o pai não aprovava. Não, mas eu estou a falar mesmo uma série, meu. Fica aqui a sugestão. O título da série é HBO, salvo erro. O título da série é Cenas de um Casamento. Só tem uma palavra para essa série, mano. Genial. Cenas de um casamento? Yeah. É um filme? Incrível, mano. Uma série, uma minissérie. Só se passa num tipo num spot como esse. Tipo, genial. Eu adoro Absolutamente. coisas assim. Yeah. Mas Olha, tu estás a ver o quê? Já agora? Olha, eu só regularmente tenho acompanhado um podcast que é sobre problemas capilares, sofrências que é a Universidade com o Setor, porque eu não tenho muito tempo. É aquele do Mauro Sérgio? Sim. Eu não tenho muito tempo para ver filmes e séries, então um podcast para descontrair e aumentar a minha literacia relativamente ao jogo dos relacionamentos angolanos é interessante, enquanto faço outras coisas. Então. A melhor forma de tu te manteres informada... Isso é polémico, meu. A melhor forma de tu te manteres informada sobre os relacionamentos angolanos é namorares com um angolano. Vais ter treino suficiente. Oh my God. Sim, Mas eu concordo. O que andas a ver? O que andas a ver, moça? Terminei de assistir Insecure da Issa Rae. Não sei o que é isso. Que porra é essa? Foi eu acho que no meio, principalmente americano, teve um impacto muito grande, porque Insecure, da Issa Rae, é tipo, ela é uma moça preta, super awkward, super constrangedora, não constrangedora, mas é a Issa. E praticamente conta a história dela navegar, tipo, os 20 e pouco, em Los Angeles, em Califórnia, e fala sobre relacionamentos, fala sobre ela se encontrar, porque ela essencialmente trabalhava por uma associação, mas depois deixou o trabalho porque ela, na verdade, queria ser uma curadora cultural. E foi interessante ver a jornada dela, porque ela tinha muitas dúvidas, os amigos não apoiavam, e depois ela construiu algo. Então o nome curador cultural, tipo, nos últimos 5 anos, ou nos últimos 7, veio daquela série. Porque acaba por ser, ela explica de forma muito real e navega de forma muito real coisas de jovens negros num contexto americano, mas que aplica-se num contexto global. Tenho uma questão sobre isso. Será que de alguma forma a perspectiva dela englobava também os jovens pretos que de alguma forma têm problemas em aceitar a sua aparência física? Que de alguma forma foram muito afetados pelo colonialismo mental, ou se assim posso mencionar, como dizia acho que é Franz, eu esqueci, Fanon. Isso. Ok, não, ela toca um pouco. Numa outra vida. The rest of the earth. Não fala nessa perspectiva, porque eu acho que, e é uma coisa que eu tenho focado muito nos últimos tempos, ou pelo menos tenho analisado, ela não fala na perspectiva de ser mulher negra, por exemplo, no contexto em comparação com, por exemplo, a realidade branca, porque ela não está inserida num contexto em que ela tem... Obviamente, quando ela estava na associação, por exemplo, ela era a única mulher negra na associação, uma associação que lidava com crianças negras. E ela teve que navegar aquilo. Mas eu acho que contextualizando, por exemplo, contextualizando, não é?
dentro daquele meio, os amigos delas todos são negros, as pessoas com quem ela namora são negros. E ela está rodeada de família, onde ela vai comer e tudo mais, mas ela também fala dessa passagem que Inglewood, que é o bairro em que ela via, como ela acaba por passar essa gentrificação. Que o lugar que era jamaicano já não é, agora é tipo coreano, então tipo a falar de iced coffee com sal ou açúcar que apanharam nas Himalaias por virgens, não sei. Tipo, uma cena bem white hippie, estás a ver? Então... Hippie branca. A identidade própria do povo preto, né? Não, acho que não é isso. Acho que tem a ver com essa demarcação de que certos costumes pertencem aos brancos e certos aos pretos, por exemplo. Estás a falar sobre o consumo de sal, né? Não, foi tipo consumo de sal das Himalaias, apanhado por virgens no outono, tipo, esse marketing acaba por ser classificado eu digo white hippie porque não tem substância. Não, hippie tudo bem, Não, mas quando eu digo hippie, é importante notar, quando eu digo hippie no contexto moderno, porque se tu for já encontrar, por exemplo, alguém hippie, que é o que tem acontecido, por exemplo, com as redes sociais, as pessoas fazem parte de subculturas, mas não acreditam nos valores daquelas subculturas, é uma estética, por falta da substância. Então, quando eu digo white hippie, é essa questão de tipo, tu queres a estética de pertencer a essa subcultura, e tudo para ti, então é muito fácil vender, porque tu vais pôr tipo vegan, eco-friendly, água é vegan, água é gluten-free, mas tu precisas dessa... Ela vai falar? Podes falar. E entretanto a forma como se relaciona com a cultura em si é completamente ambígua, né? Yeah. De E alguma vazia, forma é de isso. certo ponto de É um vista. fetiche, é uma sensacionalização daquilo que tu estás a consumir, porque tu não acreditas naquilo. Do significado, né? Do significado que aquilo tem. Desculpa, Leo, tu não achas que vamos voltar no ponto inicial sobre ser Híbrido, uma cultura? cultura. Ok. Porque a cultura é incisiva, a cultura é orgânica, às vezes ela é imposta, mas acaba por ser concebida de forma muito orgânica. Vamos falar dos assimilados. Os assimilados concebiam a cultura ocidental de uma forma muito orgânica, porque a cultura vai ser um espaço de pertencimento. Quando tu concebes esse estilo de vida para se ajustar, não achas que isso é narrativo? Isso não é muito cultural? Ai, meu Deus. Não sei, juro, estou com dúvida. Me puseste em dúvida. Porque, por acaso, quando a Elisa estava a falar, né, da coisa de se apropriar da estética, mas não se dizer necessariamente pertencente, né, à cultura. Se for esse o caso, então é mais narrativa do que a cultura em si, né? Nesse sentido da incisão que tu falas. Quando é uma coisa incisiva, é mais do que a estética, são os valores também, né? Que, por exemplo, eu uso dreads e as pessoas frequentemente me associam à comunidade Rastafari. Eu digo, eu não sou Rastafari, eu não sou da comunidade, porque eu não é que nem sequer é uma questão de partilhar os valores ou não, são valores, alguns valores eu conheço e respeito, mas eu não conheço a cultura Rastafari, eu não vivo a cultura Rastafari, há uma série de questões mesmo de dentro. Pré-requisitos, não é? Basilares. Sim, de coisas que tu tens coisas de música, de vestuário, ou seja, é muito mais do que só o cabelo. Então, nesse sentido, posso dizer que eu uso a estética da cultura Rastafari, mas eu não sou necessariamente... A Nadir levantou uma questão, não sei se te recordas, quando a Elisa estava a falar de alguma coisa qualquer. Ela questionou se no filme falou-se da questão da nossa relação com a nossa aparência enquanto negros. Eu queria colocar uma questão aqui à mesa e a ti também, voz de fundo. Eu realmente queria que ela respondesse, só depois aqui. Mas deixa... Não esqueci das questões dela sobre a cultura angolana, a cultura assim. Não, nós vamos voltar. A minha questão era... como é que nós passamos de feios para popstars? Tipo, Como é que nós passamos de feio para popstar? Como assim? Yeah. Imagina, acho que foi vendida durante muito tempo essa ideia de que, né, que nossos traços eram feios. à margem daquilo que é belo, né? Belo, elegante, não são finos, não são coisa, e a cara é meio torta, ou sei lá o que é. Como é que de repente nós somos os modelos da Zara e os modelos da Swarovski? Acho que existem várias respostas para essa pergunta.
primeiro, eu acho que é importante dizer sempre que passamos de feio para popstar, ou até nem vou chegar ao nível do popstar. Passamos de feios para não feios, antes de chegar ao popstar, porque tens de fazer um caminho pelo trabalho das próprias pessoas negras. Acho que isso é super importante de reconhecer. Há muitas pessoas negras, há muitos anos, décadas, centenas de anos, que lutam para que a nossa imagem fosse mudada, né? As visões sobre a nossa imagem, primeiro sobre nós mesmos, mas depois... Primeiro um trabalho de espelho, né? Exato, próprio e depois para fora. Mas claro que isso é um trabalho contínuo, isso não acabou, porque nós continuamos, e nós podemos depois falar um bocado sobre isso também, nós continuamos a ter uma necessidade ainda gritante de trabalhar sobre a autoestima de pessoas negras. Isso, apesar de nós sermos modelos das áreas e não sei o quê, isso não acabou necessariamente com os estereotipos, com os preconceitos, enfim. Então, acho que a primeira coisa é isso. Por um lado, é o trabalho das pessoas negras para que houvesse essa mudança. Por outro lado, aí entra o que estás a dizer, não sei o quê, capitalismo, meu bem. Yeah. Porque entendes que as marcas, a um determinado momento, perceberam que estavam a perder um nicho de mercado. As marcas nunca são nossas amigas. Esse é o ponto. Eu não sei. Não, A marca quer sempre vender. Não, o capitalismo não é amigo de ninguém. Exatamente, por isso é que eu acho que... sim, então é tipo, tu tens, imagina, percebes que se começas a colocar a coisa da representatividade, né, a famosa representatividade, percebes que se começas a ter pessoas negras a serem a cara da tua marca, É um bom nicho de não sei, consumo. exato. E sabes o que é que eu acho? Fazendo aqui uma correlação com o que acabaste de dizer, é que eles também não só viram um nicho interessante para trabalhar, é que esta percepção veio precisamente porque a malta negra começou a tornar-se referência em toda a arte em que tocava. Se fores olhar para os pódios de absolutamente todos os desportos atualmente, Olímpicos, todas as artes principalmente. também, Sim. tem sempre alguém negro e essa representatividade precisou de ser urgentemente avaliada e precisaram de dar um uso. Como? Tornando estas pessoas também... Será que eles é que nos validaram? Não, acho Não, não. deixa ela responder primeiro, só depois eu vou perguntar. Não tem? Não, tens. Tens um minuto. Tens um minuto. Não tenho, eu estava... Mas sim, então voltando à tua pergunta, Diego. Fizeste uma pergunta? Estava a questionar se, por exemplo, isso que a Nadir falou de, olha, vamos olhar para os pódios, vamos olhar para o basquetebol, etc., são tudo federações brancas, não é? Até que se prova o contrário, ou não? Eu tenho uma outra perspectiva. Eu acho que é tudo muito mais político, acaba por ser sempre político. Não acho que as pessoas negras tenham conquistado algum espaço dentro disso, pelo menos em termos de influência. Acho que sim, em grande medida nos tornamos muitos, e precisávamos fazer parte da máquina. Muitos em termos de quantidade mesmo, é isso que estás a falar. Ok. Em Portugal, não, os europeus, vou falar mais um pouco da Europa. Era impensável que as pessoas consumissem alguma coisa com protótipo de preto, negro. Era impensável. E até hoje seria impensável. É mais uma questão deles perceberem que nós fazemos parte da indústria. Nós fazemos a indústria circular. A economia circula conosco dentro. Sim, capitalismo. É o capitalismo, é o dinheiro, não é... Nós estamos, imagina, aquela questão que tu falaste toda da profundidade da cultura e das artes, etc. Nós estamos a querer dizer que o capitalismo é... Uma provocação, agora vou lançar aqui uma provocação. Let's go, é para a Elisa, essa é para a Elisa. Essa vem diretamente para a Elisa. Eu tenho uma coisa a dizer sobre isso, que é uma das coisas que eu muito critico no contexto ocidental, como a expectativa de que tu tens que organizar toda a tua ideologia política entre uma ou outra. E eu acho que a vida é muito mais complexa do que... Eu posso ser contra pagar muitos impostos, mas sou a favor do aborto legal, sou a favor do casamento gay, mas também sou a favor... Tipo, eu acho... Não estou a dizer que essas são necessariamente as minhas opiniões, mas eu sou a favor do casamento gay, sou a favor do aborto legal. Mas... eu acho que é tão interessante, mas também sou muito pró-famílias, por exemplo. Eu acho que tem muita pouca proteção nesse momento para crianças. Eu acho que estamos a viver numa sociedade em que tem cada vez mais poderes a serem agregados até um certo ponto a crianças de um ponto de vista muito perigoso. Tu tens a França, por exemplo, em que a idade do consentimento são 15 anos. 15, 16 anos para relações sexuais. Quer dizer, uma menina de 15 a 16 anos
pode consentir em ter relações sexuais com um homem de 40 anos e é legal dentro daquele contexto. Okay. Então, sou muito pró-famílias, sou muito pró a proteção de crianças, e eu acho que é muito complicado porque para alguns isso diria que tu és desse lado, ou para outros tu dirias que és daquele lado. E eu acho que o ser humano é muito complexo. E agora essa questão da direita e da esquerda vem a trazer consigo uma divisão social muito grande, porque as pessoas já não querem entender a ideologia política das pessoas, ou pelo que as pessoas são movidas. Há pessoas que, por exemplo, tiveram experiências muito negativas, ou por exemplo, eu tenho amigos no Reino Unido que tem empresas e pagam impostos absurdos, tipo, estamos a dizer 70% de tudo, tipo, vai para o Estado, mas a saúde pública não é boa, o transporte público não é bom, e é tipo, para aquelas pessoas, a direita, no seu dia a dia, oferece o melhor plano do que a esquerda, porque, tipo, tem um impacto direto na tua capacidade de sustentar os teus filhos, por exemplo. Mas tu tens o outro lado da esquerda, por exemplo, que é a capacidade de tu, por exemplo, pessoas mais vulneráveis, pessoas negras, poderem ter acesso, por exemplo, a cuidados que não teriam. Pessoas finalmente terem, por exemplo, acesso à assistência social que não teriam. Então, eu acho que essa narrativa de que um lado é completamente certo e outro lado é completamente errado é algo que eu vejo muito nos contextos acadêmicos, que é uma necessidade de criar um aspecto até um certo ponto divino do intelectualismo, de que a tua ideologia é a única ideologia certa, de que só é superior. E todo mundo que tem uma ideologia contrária automaticamente não pensa, automaticamente é inferior a ti, porque não tem esses pensamentos. E eu acho que nós não estamos a lidar só com números, não estamos a lidar tipo, X pessoas, nós estamos a lidar com pessoas que são verdadeiramente impactadas por essas coisas. Estamos a lidar com pessoas que estão a ser banidas das suas famílias porque votaram num partido político. Obviamente há partidos políticos que é tipo fuck black people, tipo, eles têm que morrer. Tipo, não estou a dizer disso, não estou a falar sobre isso, mas estou a falar com o facto de que essa pergunta, por exemplo, se alguém aqui tivesse respondido à direita, todo mundo estaria tipo, oh my God, por quê? Estás a ver? E até um certo ponto muda completamente a perspectiva que essa pessoa tem. E já não há questão da conversa, já não há questão de perceber que eu acho que a vida é muito mais complexa do que simplesmente sim ou não. Sim. Alguém quer falar? Sim. Quanto a isso que acabaste de dizer, eu acho que o problema é que está tudo muito dividido e organizado em caixas muito específicas. Então, ou tu entras para uma caixa ou tu estás fora do sistema, do arquipélago de caixas da sociedade. Então, mas quanto ao que o Celestino dizia sobre estarmos a seguir uma agenda económica, eu concordo plenamente, porque eu cheguei num ponto em que eu não acho sequer possível falarmos de qualquer ciência que seja sem falarmos da economia junto. Porque até o comportamento do ser humano em sociedade, antes de não do ser humano, é do consumidor, desculpa. Não, mas é isso. Estou a brincar. Antes do comportamento do ser humano ser estudado e viermos falar sobre sociologia, temos de falar sobre economia antes. Porque acima dos direitos, acima de qualquer coisa, acima dos interesses estão as propriedades. Daí advêm os interesses. Eu me lembro, no meu mestrado, quando estava a fazer o mestrado em Londres, tive essa conversa com um colega britânico, e ele estava a dizer, a família dele toda, super liberal e tudo mais, mas discordavam com muito daquilo que eram as políticas esquerda. Não discordavam com os valores, discordavam com a implementação dessas políticas ou desses valores. E depois tinha a questão de como é que tu sequer criticas, porque tu a criticares, por exemplo, and I'm gonna sound a little bit like Kanye West, acaba por ser a mesma questão de nem podes, por exemplo, tu não podes criticar os judeus nesse momento, porque se tu criticas, não, tem toda essa conotação que vem... Está certo. E está certo se manter o monopólio. Exatamente, e agora o que está a acontecer, eu sinceramente acho... Tem uma guerra no conhecimento, do conhecimento nesse momento. Tem uma guerra na capacidade de pensar. Porque todo mundo que pensa ao contrário, eu não estou a dizer que não há pensamentos que não devem ser moldados ou não há pensamentos que não devem ser discutidos, mas
há que se ter um pouquinho mais de espaço para as pessoas terem capacidade de pensamento próprio, das pessoas poderem discordar. Eu, sinceramente, prefiro alguém que não me gosta. Eu prefiro que pares aí só para comentar um assunto. Por favor, não esqueça do que queres dizer. Não, é impossível, as pessoas nunca vão pensar por conta própria. Muito por causa mesmo do que nós estamos aqui a conversar, por exemplo, o Leste, quando as discussões. Nós estamos aqui a falar sobre influência de narrativa, e na influência de narrativa, isso tem todo um contexto histórico. As pessoas pretas, a participação das pessoas pretas no passado, quando a cana-de-açúcar se tornou cana-de-açúcar que nós conhecemos, nós sabíamos que nós tínhamos um lugar. E por aí vai. Eu acho que os outros grupos também vão ocupar nesses lugares. Então, eu acho que não existe essa ideia de pensamento próprio. Quem detém o capital detém a narrativa. Quem detém a narrativa faz com que a narrativa funcione. Sim. Yeah. Concordo. Dizer algo? Leopoldina? Não, eu estou a vos ouvir, estou a achar super interessante. Super interessante, super fixe, super cute. Mas posso comentar no que Podes, claro, claro. Porque eu acho que isso é muito interessante. Por isso é que eu disse que até um certo ponto acaba por ter uma guerra nessa capacidade de nós acabarmos por ter orgulho em de termos e sermos donos das nossas próprias histórias, sermos donos das nossas tradições e conseguirmos manter firmes nisso. Porque o que é que acontece? Eu acho que essa capacidade de nós lermos coisas diferentes, até coisas que fogem tão longe daquilo que é o nosso habitual, daquilo que nós acreditamos. Primeiro, permite tu abrires a tua mente e tu conseguires perceber o processo de racionalização da outra pessoa, mas acaba por formar novas ideologias, acaba por formar novas perspectivas. Um dos grandes aspectos na qual a arte está no estado em que está, que eu acho que é uma repetição, tipo um copy-paste de tudo, música, está todo mundo a fazer os samplings, estão toda hora aí para os anos 2000, porque não tem essa questão de as pessoas poderem passar a sua própria jornada, passarem a dificuldade de ir atrás do conhecimento, e até conhecimento que é o contrário daquilo que tu estás habituado a ouvir. Por exemplo, eu sou cristã, não é? Cresci num contexto cristão, e eu me lembro a primeira vez que eu tive acesso a coisas muito controversas dentro do contexto cristão, né? Tipo a interpretação bíblica ligeiramente diferente daquilo que nos é ensinado. Oh my God, tipo, eu parecia que todo... Tu não estás a perceber, isso é heresia, meu Deus, isso é heresia. Mas, para mim foi interessante conseguir manter firme naquilo que eu estava a explorar. Não porque eu necessariamente acreditava ou iria implementar, mas o conhecimento é uma jornada. Que uma coisa leva a outra, uma coisa leva a outra, outra coisa leva a outra, mas permite tu teres acesso a perspectivas diferentes, que é o que eu sinto que, pelo menos no mundo em que estamos agora, faz falta. Todo mundo está a ler a mesma coisa, todo mundo está a pesquisar a mesma coisa. Tu entras, por exemplo, tu vais Google, leite é bom, leite é muito mal para ti, pessoas morrem com leite de vaca, não sei o quê, mas depois, tipo, se tu pesquisares bem lá a fundo, vais ver tipo um artigo de uma entidade que cura tipo pessoas com tipo leite de vaca virgem, alguma coisa assim. Então é tipo... Queria saber a opinião do resto do pessoal sobre isso da arte, do estado em que está a arte e do que é que vocês acham que está na base disso. Acham que a arte está vazia? Cada vez mais vazia? Tu que lês bem de livros. Qual é o estado da literatura angolana já? Mas acham que sim? Não, acham não que vou a responder sobre como é que está. Sim. Uma pergunta interessante. Hoje... Mas sim, tipo, imagina, não só, falando de arte não só de livros, obviamente, mas de música também, ela falou aqui dos samples, etc. Acham que nós estamos... Eu acho que estamos, infelizmente, não há perdidos. Cansados, não há tempo. Se nós voltamos aconteceram várias transformações. Por exemplo, a Elisa estava a dizer que um dos grandes problemas atualmente é que as pessoas parecem que estão todas a pensar a mesma coisa, não sei o que. Eu acho que é exatamente o oposto. Eu acho que nós vivemos num tempo em que as grandes narrativas desapareceram e começam a ser questionadas, né? Por exemplo, a ideia de família nuclear, pai, mãe, filho, não sei o quê. Essa ideia... Morreu. Sim. Yeah. É muito para trás, não é? Relacionamentos não só homoafetivos, mas a ideia de as pessoas casam-se e vivem juntas
para sempre. Não vou dizer felizes, porque feliz é outra história. Podem só viver juntos agora, se são felizes ou não, isso é outra conversa. Hoje em dia fala-se cada vez mais sobre a possibilidade das pessoas casarem e viverem em casas separadas, por exemplo. Então isso também é um questionamento. Eu mesma gosto muito dessa possibilidade. Ok. Então eu acho que o facto de nós estamos num tempo em que essas grandes narrativas estão a ser questionadas, Sim. estão a ser postas em causas, cria falta de substância, não é? Substância. E essas polarizações também que nós estamos a dizer, vocês estavam a falar sobre se tu és de direita, se tu és de esquerda, se tu pensas de uma forma, as outras pessoas automaticamente olham para ti como se tu fosses o inimigo e não sei o que. Eu acho que isso vem um bocado daí, é que todos nós agora há uma disputa de narrativa. Há autores que já falam da era da pós-verdade, ou seja, a verdade que nós conhecíamos deixou de existir e que se questiona as grandes verdades. Então cada um de nós parece que está a lutar para fazer com que a sua verdade seja efetivo. Exato. Dá para escrever um bom romance em 2024? Não. Eu acho que dá. Se tu fores um bom escritor e pegas nessas questões todas e escreves sobre isso, acho que dá, mas lá está. Também precisas escrever um bom romance. Ai, meu Deus. Ou seja, será que terias que a pegar às velhas grandes narrativas que estavam pré-estabelecidas, que é para conseguir esse estado de espírito? Assim, eu acho que porque inevitavelmente um bom romance é de um escritor desse tempo. Pressupõe que ele esteja inserido nesse tempo, nesse espaço, nessa sociedade. E eu acredito que a arte, seja ela de qualquer forma que se faça, em certa medida é sempre um reflexo. O músico é um bocado o reflexo do seu tempo. Pode não ser completamente, mas é sempre um bocado o reflexo, porque tu não escreves a partir do nada. Tu escreves, mesmo quando tu crias uma história qualquer, não sei o que, cada tua história tem um fundamento, vem de algum sítio, né? Sim. Tem alguma coisa dentro de ti. Então acho que um escritor, nesse tempo em que nós estamos, em que nós vivemos as coisas, por exemplo, aquele livro que eu te recomendei, do Mohamed, A Mais Secreta Memória das Histórias dos Homens, tu perguntaste qual é o estado da literatura. O livro é exatamente sobre isso. Ele fala sobre... aquele livro espetacular mesmo. Podes falar. Não é, nem estou a dizer isso só porque eu li e gostei. Mas, e também porque outros vários autores leram e dizem o mesmo. Mas ele fala um bocado sobre isso, sobre... que falta um bocado de substância na literatura atual. E ele estava a falar um bocado, ele é senegalês, eu acho, mas ele vive em França, né? Sobre como há uma pressa atualmente, ou seja, as pessoas querem escrever, todo mundo quer ser escritor, todo mundo quer publicar, mas as pessoas não se dão um tempo para amadurecer a sua escrita, ou a sua música, ou não sei o quê. Por exemplo, os grandes escritores ou os grandes músicos, não sei o quê, que nós gostamos, que nós adoramos, super poéticos e não sei o quê, são pessoas que levaram um percurso para se fazerem... Muita paciência. Exato, para se fazerem como são. Eu ia chegar aí. Em estados, por exemplo, nem todos nós, até alguns anos atrás, tivemos a possibilidade de fazer certas coisas e hoje temos. Então, cada um de nós, quando se tem a oportunidade, faz. Sim, a questão não é não poderes fazer, mas é perceberes que, mesmo aquilo que tu estás a fazer, precisas fazer um caminho também de trabalho duro e não sei o que é para fazeres um trabalho mesmo bom, estás a ver? E processo, né? Tudo tem um processo, tem um esquema por trás. Porque a questão não é, por exemplo, às vezes quando perguntaste sobre o estado da literatura angolana, há novos escritores que quando tu dizes, olha, mano, o teu livro está bom, não sei o que é, mas falta qualquer coisa. Falta qualquer coisa aqui. Eu tenho uma questão para fazer. Falta qualquer coisa. Peraí. Tenho uma questão para fazer. O que é que tu estás a escrever? Atualmente. Tu disseste que estás a escrever um livro. Eu vi lá nos... Ai, Deus. Sim. Não, ela está a escrever um livro. Ok, eu tenho um livro já escrito, só não lancei ainda, que é A Mente de uma Poetisa. É uma coletânea de poemas meus. Entretanto, agora eu comecei a escrever um livro que é sobre a forma como as famílias são capazes de impactar toda a jornada de um indivíduo. Mas é um ensaio? Ou é ficção? É ficcionado? Sim, é uma narrativa. Não, peraí. Calma. Mas é um ensaio? Estás a escrever tipo em tom filosófico ou ficcionaste? Criaste personagens? É ficção. Ok. Sim. Tipo uma novela? Sim, e chama-se A Volta da Fogueira, já tem esse nome. Porque o que está representado ali como fogueira é a família. O aconchego, o envolvimento. Os meninos da fogueira. Mas olha, o Celestino é extremamente conservador em relação à família. Mas eu gostava de ter algumas considerações quanto ao que ele acabou de falar. Sobre o quê? Não percebi. Sobre a arte.
sobre o que acabou de falar. É porque... Eu queria ainda dizer alguma coisa. Desculpa, madame. Agora me esqueci, mas depois vou lembrar. É porque... Tá bem. É porque eu sou artista, né? Em vários âmbitos. Que eu não gostava de ser, mas feliz ou infelizmente a véia está lá. Podes citar? E é inevitável. Escrita, mais pintura? Sim. Escrita, pintura, música, artes marciais. É isso. Ok. Então, eu acho que a arte, quando começou a ser rotulada ou definida, conceituada como arte, tinha uma motivação e um objetivo diferente daquele que tem atualmente. Antigamente, a arte era uma forma de expressão, não só porque sim, não só porque se sabia fazer, mas porque era preciso, de alguma forma, como forma de resistência, como forma de manifestação, e por isso surgiu o rap, hip hop e coisas do género. E a pintura, de alguma forma, na era moderna, também representava um grito de socorro, representava os contextos em que os povos e as sociedades se encontravam. Mas atualmente eu acho que a arte acaba por ser um bocadinho engolida pelo capitalismo. É para vender, não é? Sim, e por isso fica adstrita a esse imediatismo de eu tenho de fazer algo que dê sucesso. A qualidade, se vem ou não do coração, se vem ou não desta ou daquela forma é diferente. Eu gosto de dar o exemplo da Nina Simone. Tu, se vais ouvir cada nota, cada letra da Nina Simone, não tem nada a ver com um jazz produzido agora, um blues produzido agora, não tem mesmo nada a ver, porque aquilo, além das letras terem sido profundas, porque hoje em dia também dá para fazer letras profundas e poesia bonita, até o ChatGPT faz isso, mas aquilo havia um sentimento real que conectava. Por exemplo, se fores ouvir Blackbird, why you wanna fly, Blackbird? You ain't never gonna fly. Aquilo era, por exemplo, jovem preto, porque é que tu queres voar e ter sucesso? Nesse contexto tu nunca vais conseguir. Então era muito fácil conectar-se, era muito fácil criar profundidade e a arte pesar como pesava. A questão é nós conseguimos criar profundidade no contexto. Antes que cada um comente, eu vou falar Sobre o medo? Não. Liberdade? Desculpa, fico empolgada. Há uma frase dela icónica que diz que o artista tem de refletir os tempos, porque quando reflete os tempos faz tudo menos arte. Liberdade, Sim, mas é uma para coisa mim, é não ter medo. Uma coisa É o também que que eu ela queria dizer, pegando no que a Nadir disse, que eu acho que é importante sempre chamar atenção em relação à arte. Tudo que tu disseste faz sentido, mas há uma coisa na tua fala que é a arte tinha muito poder porque, por exemplo, tinha um forte pendor de engajamento político e cívico. Eu também acho um bocado perigoso reduzir a arte só a isso. A arte não tem que ser só sobre... Por exemplo, eu posso escrever um livro, um bonito romance que não fale sobre política, que não passe... Não isso passe... foi uma perspectiva parcial, não? Sim, exato, é isso. Então, o que eu acho que é importante deixar também que é... para mim... Quando nós estamos a falar de profundidade, não estamos a falar disso. Exato. Para mim, o mais bonito da arte é ela refletir a vida. É a forma como... Porque a vida em si, nós não falamos sobre isso. Sim, não, os tempos, mas tudo bem. Os tempos, aquilo que estamos a Ela ver... quer fugir dessa narrativa. Sim, é exatamente isso. De refletir os tempos, tu estás a falar muito na questão social e cívica e acabas por Exatamente. O que ela está a falar é refletir a vida das pessoas, a alma. Exato. E naquela altura isso era o que mais impactava, por isso é que se descrevia e conectava daquela forma. Atualmente o que conecta já não são tanto questões de revolução relativamente à guerra, em alguns contextos, porque noutros ainda estamos nessa batalha. Então concordo contigo também. Gostei dessa afirmação. Eu acho que é covardia, em parte. Eu acho que... Apocalíptica. Eu acho que tem, do ponto de vista de, estavas a dizer, econômico, nós também já não temos os patrons of the arts que tínhamos antigamente, não é? Mesmo até no contexto angolano, teve um tempo que tu tinhas pessoas da elite, nesse caso, e sempre foi em todos os contextos, que acabavam por patrocinar os artistas. Agora tens as instituições que fazem disso até um certo ponto, mas isso permitia o artista ter tempo, que é uma coisa que é extremamente importante. Tu, para seres bom, precisas de tempo para praticar a tua arte. Se tu só consegues praticar arte 2 horas porque tens que trabalhar, voltar, estás cansado, tu não tens tempo para criar filosofias, porque uma das coisas que eu sinto que falta agora
Em parte, muitos não têm técnica, mas não têm técnica porque falta tempo para poder melhorar essa técnica. Mas também a capacidade de você beber o suficiente, para poder reproduzir coisas interessantes. Tu não tens tempo, porque tu estás num estado constante de que tens que sobreviver. Antigamente, por exemplo, tu tinhas, vais ter um empresário ou alguma coisa assim que vai gostar do teu trabalho e ele praticamente sustenta a tua vida toda. Ela sustenta a tua vida toda. Tu acordas todos os dias como artista, teu trabalho é escrever, tu vais rasgar não sei quantos livros, mas tens essa capacidade de poder manusear. Eu estive num evento na Gulbenkian que falavam sobre poder repensar produtividade, porque o mundo em que estamos a quantidade acaba por refletir a questão da eficiência. Quanto mais tu produzes, diz que mais eficiente tu estás. Mais estás a trabalhar, mais eficiente. Por conta do engajamento também. Exatamente. Mas essa é a lógica do consumo. Essa é a lógica do consumo. Só que o que tem acontecido... Termina a lógica do consumo é a quantidade de pessoas que produzem. A questão é que, pronto, nós estamos num mundo onde muita gente faz. E se tu não fizesse em quantidade, outros fazem em quantidade, consomem-se em quantidade. Sim, é isso que estávamos a dizer, é isso que estavam a repensar a questão da repensar produtividade também. E essa questão, por exemplo, dos artistas já não têm esse conforto, essa almofada financeira. Mas tu não achas que trazermos essa narrativa mata um pouco? É como se nós estivéssemos a voltar naquela discussão com os nossos pais, estás a ver? Os nossos velhos diziam, no meu tempo era bom. Não, mas é importante refletir. Em relação a um tempo em que as coisas eram diferentes, porque nós temos que assumir que as dinâmicas sociais acontecem, as sociedades mudam, o ritmo, por exemplo, dos nossos pais é diferente do nosso ritmo. Hoje somos mais, né? Obviamente, talvez na época dos nossos avós eram 5 bilhões, 4 bilhões, quem sabe. Hoje somos 10 bilhões, 8 bilhões, a caminho de 10 bilhões. E, nós estamos a viver uma outra sociedade, outros tempos, outro ritmo. E tem as suas externalidades, por exemplo, do ponto de vista financeiro, para as pessoas que, por exemplo, fazem startups e estão envolvidas, por exemplo, na criação de plataformas digitais e tudo mais, nunca houve, do ponto de vista, pelo menos econômico, nunca houve um tempo na história do mundo em que uma grande quantidade, essa porcentagem toda de pessoas tem a capacidade de ter liberdade financeira. Nós estamos naquilo que muitos dizem na época mais próspera do mundo, porque a quantidade de pessoas que têm acesso a liberdades é maior do que em tempos atrás, por exemplo, apesar de tudo o que está a acontecer. Mas essa produtividade cria as suas externalidades, e as externalidades é isso que nós estamos a ver. O que eu estava a dizer no ponto de vista da arte específica tem um livro da Marianne Woodman. Ela é uma estudante de Carl Jung, ela estudou muito Carl Jung, e ela fala muito, e o livro é A Virgem Grávida, e ela fala muito sobre como a falta de rituais, a falta até um certo ponto, de vasos para conter as experiências humanas acaba por refletir, não só nós como indivíduos, mas em todas as coisas à nossa volta. Porque antigamente, por exemplo, o artista vai passar por uma questão amorosa muito forte. O que acabava por ser o canal para navegar essa experiência? A arte. O artista vai estar apaixonado. Ele vai mergulhar naquela paixão como nunca. Os grandes prédios que nós vimos, o Taj Mahal, que são obras de arquitetura, os palácios em França, foram todas feitas porque uma pessoa estava muito apaixonada e tinha que encontrar formas de eternalizar o amor. Quando nós entramos, por exemplo, no mundo em que estamos agora, que essa questão da produtividade, e tem essa questão, por exemplo, da psicologia moderna, que interpreta, por exemplo, e tu tens, por exemplo, Carl Jung, que interpretava a psicologia não só do ponto de vista completamente científico, mas incorporava a espiritualidade, incorporava que o ser humano não é feito somente de matéria física. Tu não tens isso, interpretava sonhos. A psicologia humana é não, ele é tóxico, não sei o quê, mas as pessoas não são tão preto e brancas, a vida é complexa, então estamos constantemente a fugir dos desafios da vida. Mas são essas mesmas coisas que é necessário para a arte ter riqueza. Então,
Sim, falei muito. Não sei se Sebastião disse uma coisa que me ficou na cabeça. Ele disse sobre o saudosismo, não sei o que é. Nós estamos noutra sociedade, né? No tipo de sociedade. E uma coisa que eu estava a pensar, nós estamos no tipo de sociedade, mas isso não significa que nós não possamos pensar sobre como essa sociedade está e sobre as coisas boas e más e lá está essa questão da produtividade, excesso de produtividade, não produtividade, né? Acho que nós também estamos num mundo onde se criou, as coisas estão cada e lá está, isso vai dar sempre a coisa do capitalismo, né? Do dinheiro. Basicamente devemos falar disso, não é? Devemos falar do dinheiro. Porque essa coisa da produtividade também, que temos que estar sempre a produzir, porque tempo é dinheiro, temos que estar sempre a fazer alguma coisa, temos que sei lá, criar perfis e enfim, nem gosto de entrar nessas coisas, começo a ficar deprimida. Mas nós estamos num mundo em que a ideia de que as coisas têm que ser feitas rápidas, né? É tudo muito fugaz. As músicas, se vocês percebem, as músicas estão cada vez mais pequenas, mais curtas, né? Nós temos músicas cada vez mais de 3, 2 minutos e qualquer coisa. Vocês ouviram algo da Lineker? Alguém ouviu? Da Lineker, o último, Caju, ouvi. Vocês repararam que as músicas são bem longas? Sim, repararam? Reparei, adorei. Incrível, meu. Exato, Incrível. super. Eu senti boas saudades quando eu ouvi, porra, mas 4 minutos. isso, ainda bem que trouxeste isso, porque isso é uma forma de contrapor essa lógica da rapidez, da aceleração. Sushi, antes de falares de uma cena, eu queria só sobre. Eu gostei muito desse tópico, gostei muito de ouvir a Elisa, gostei muito de ouvir a Leopoldina. Ela também. Não sei se já falou alguma coisa, mas eu queria dizer que a minha experiência pessoal e o meu trauma e o meu desgaste mental é exatamente isso. Eu já não escrevo porque não tenho tempo. Yeah. É bué triste, mano. É bué triste. Tipo, eu às vezes vou reler coisas minhas que eu escrevi em Luanda, porque em Luanda eu só escrevia, né? Vou ler as coisas e fico tipo, será que eu vou conseguir chegar nesse nível de novo? Será? Tipo, o texto que eu te mandei do Conto da Mesma Mãe, etc., da Independência, eu escrevi em 15 minutos no comboio porque fiquei chateado, porque tipo, porra, nunca mais escrevi, mano. Eu vou escrever uma cena agora, vou escrever um conto em que eu vou meter 30 personagens em uma página, tipo, estás a ver? E aquilo é um caos de mim mesmo, estás a ver? Então, o que elas disseram era o meu sonho em Luanda, tipo, que alguém vem e me diga, olha, escreve só, estás a ver? Porque eu sabia que eu teria muita coisa para fazer, muita técnica para explorar, etc, etc. E estaria muito próximo daquilo que eu sinto falta na literatura angolana, mas efetivamente o trabalho, a escola, o projeto, o ginásio, a namorada, não sei o que, o sono e o caralho. Exato, que eu não tenho. Diego, acho super importante falarmos sobre isso, porque eu acho que a nossa, não vou dizer missão nem tarefa, não gosto muito dessas palavras, são um bocado normativas, mas acho que talvez a nossa luta nesse nosso tempo como jovens é exatamente isso, é tentar contrapor essas narrativas, por exemplo, às vezes isso é uma coisa que o Serginho está sempre a dizer, ele está sempre a dizer que eu subestimo as minhas... que eu devia estar a fazer mais coisas. Mas a minha adolescência muitas vezes não fazer mais coisas exatamente por isso. Porque eu não quero entrar nessa loja. Sim, não respondas. Sim, não comentes. Mas a minha resistência às vezes é isso. Eu sei daquilo que eu sou capaz de fazer, mas às vezes eu não quero fazer mais coisas que eu estou a fazer. Porque é isso, porque eu não quero entrar nessa lógica que tens de estar sempre a fazer, tens de estar não sei o quê. E há uma diferença entre produção e produtividade. Exato. Não, mas mais do que isso também depois é a tua saúde mental, é o tempo. Onde é que depois fica o teu tempo para leres um livro bem, absorveres um bom romance, lês mesmo, sem pressa, sem a corrida do metro, do comboio, para ouvires um álbum de música e digerires isso, né? E pensar sobre isso, tentar ver quais são as reflexões. Eu vi muito o álbum da Lineker, algumas músicas tipo, adorei, e fiquei a pensar em tudo aquilo que ela diz. No outro dia, há uma semana e meia, voltei a ouvir um álbum do Rui Mingas, e pá, e estava, tipo, absolutamente fascinada por memória, sim, tipo, já tinha ouvido, mas decidi voltar a ouvir. Eu estou a estudar o álbum, por acaso. E é isso, e eu fiquei a pensar, que é, quando tu estás imerso numa lógica da produzir, aqui vamos fazer isso, não sei o quê, vamos gravar, não sei o quê, não te resta tempo para essas coisas. E essas coisas, e esse tempo que tu tens de qualidade contigo e também com as outras pessoas, né? Depois, por exemplo, para um artista isso é fundamental, depois também para tu teres cabeça para produzir. Exato, a Elisa, por isso é que eu gostei muito do argumento dela, porque ela falou justamente disso, não é só eu ter tempo para melhorar a minha técnica, eu tenho tempo para ler, meu. O meu trabalho é com as palavras, se eu não ler, eu não sei escrever. Exato. E esse ano eu li 4 livros. Um escritor não 4 livros num ano inteiro, estás a ver? Não se faz escritores com
Já não se faz escritas como antigamente, meu. Tipo, em Luanda eu lia tipo 20, 30 livros, tipo, e comprava e lia e etc. Eras muito mais Estava a estudar aquilo. Lia os contos do Nabokov, um parágrafo lia 3 vezes. E por isso é que eu acho, agora, isso aqui se calhar entra um bocado em política, que, por exemplo, a luta Não no fala Brasil política, atualmente de acabar com a escala 6x1, vai um bocado nessa onda, né? As pessoas estão a lutar para ter vida, para voltar a ter vida, porque se tu trabalhas 6 dias na semana, sei lá, sais de casa 4 horas, que é a realidade da maior parte da população, né? Papéis, o transporte público, não sei o quê. Ou seja, demoras 2 a 3 horas para chegar ao teu local de trabalho, trabalhas até às 18, não sei o quê. Depois tens mais 2 a 3 horas para voltar para casa. Chegas a casa, quê? 22, 23, dormes para acordar no outro dia, ou seja, para ir trabalhar. Só tens um dia de vida e nós temos que... Quando eu disse, por exemplo, que eu acho que nós estamos a ver essa fase de saudosismo, não era necessariamente em relação à nossa postura, à nossa posição. É muito porque eu acho que o espectro de prioridades daquilo que as pessoas deviam fazer hoje mudou muito. Hoje eu acho que o trabalho está em primeiro lugar, de fato. No teu caso, com certeza. Não, o trabalho tem que estar em primeiro lugar. É que se hoje não trabalhas, não pagas as contas. Não, mas sempre foi assim, Celestino. Não, e diferente dos nossos Sempre foi pais, assim. que tinham 8 horas de trabalho e conseguiam comprar uma casa, conseguiam fazer uma série de coisas. Hoje não, por causa da demanda. Hoje tu tens que pagar a eletricidade, o teu pai pagava a eletricidade. O meu pai pagava... Não pagava eletricidade porque vivia onde? Vivia como? Em que contexto? Não, eu não estou falando com a bomba que necessariamente é virtual, é só uma alegoria. Sim, mas a referência a um avô remete a um determinado tempo da história. Exato. O meu tataravô não pagava eletricidade, não tinha que pagar internet, não tinha que pagar transporte, não tinha que pagar uma série de coisas. E hoje eu sou Mas não tinha que comprar também 20 ténis. Exato. Ele só tinha que ter um ténis. Não tinha que comprar um iPhone 15 ou Exato. 16. Então... pagar a internet do iPhone. Não, pera ali. Tu também estás a ser presunçoso. Não estou. Não, Eu estou a dizer não, o seguinte. Eu estou a dizer o seguinte. Estás a dizer que as demandas atuais são outras. As nossas demandas são outras. Quando as demandas são outras, obviamente é isso que eu disse, o espectro de necessidade hoje é outro. E se nós formos a nos posicionar, nós vamos ver que faz sentido sim trabalharmos assim tanto. Agora, nós temos de lutar para ver se trabalhamos tanto por uma coisa que vale a pena ou não. Que tu disseste, por exemplo, no Brasil está a acontecer. Esse movimento não acontece só no Brasil, acontece em todo lado. Já vai ser testado, por exemplo, em muitos países da Europa. Sim. Alguns já estão a testar há 4 dias. Porque sente-se que as pessoas estão menos produtivas, estão mais mecânicas e menos produtivas, né? Mais mecânicas produtivas, no sentido de fazem a roda girar, a economia e tal, mas depois, socialmente, existem questões que ficaram para... Estão cansadas, né? Estão cansadas. Relativamente a tudo isso, eu tenho uma questão para todos vocês. Bora lá. Vocês acham que o equilíbrio nesses tempos acaba por ser utopia? Ui. Eu acho que não é por favor. É óbvio que não existe, mas fundamentos. No planeta, conseguires colocar uma pessoa LGBT, um preto de direita, um de esquerda, um anarcocapitalista, um aerocapitalista, Anarcofeminista também. a conversar. É impossível. A polarização hoje é extrema. Então não existe equilíbrio. Eu Mas não ela não acho, está eu falando não nesse acho, sentido. ela não está falando Ao nesse modus sentido. vivendi. Ela não está falando nesse sentido. Atual. Ela está falando Ao no modo modus vivendi exato, no modo de atual. viver. Se encontrar equilíbrio no sentido entre vida pessoal, trabalho, não sei o quê. Tu teres Eu- sucesso e ao mesmo Arte, tempo conseguires balance, viver uma, conseguires- exatamente. Uma vida tranquila. Sim. Comes bacon e ires para o ginásio também. Tipo, sei. Eu acho que não é impossível, mas eu acho que é extremamente difícil. Exaustivo, quer dizer, até o equilíbrio desequilibra-te. Perdão pelo paradoxo, mas acaba por ser real. O contexto levou-nos a isso, mas era esse o objetivo o tempo todo? Filosofia. Não, mas eu acho que é isso. Eu acho que não é impossível, mas eu acho que é extremamente difícil. Mas a minha questão é, nós não podemos desistir. O que me aflige mais do que a realidade em que nós estamos é que nós chegamos ao final do dia e pensamos, é mesmo assim, tem só que trabalhar, não vou fazer mais nada por isso. Nos resignamos. Por exemplo, eu falo muito isso com o Bruno, que não está aqui, por acaso estou a lhe citar. As nossas conversas são muito sobre isso, né? Tipo, essa é uma lógica absurda. Nós não podemos naturalizar isso. E o que me angustia isso é que nós que somos jovens, a tal geração, não sei o que, das mudanças, que eu não sei, nós naturalizamos isso e nós não podemos, tipo, não dá. Também não me perguntem se eu tenho respostas para mudar isso. Claro que eu também não tenho respostas como mudar isso. Lá está, por isso é que nós temos que ter essas conversas, né, em Talvez sejam coletivo. as questões que venham a mudar isso. Sim. Mas eu acho que isso é mais do que meramente questionar, é mais do que é capital. Nós estamos a ter conversas aqui sobre essas coisas e essas conversas importam,
mas nós estamos a... E uma coisa que tem uma poeta americana, Nayara Wahid, e ela diz que quando tu não entendes o bicho do racismo, o bicho do capitalismo, ele molda-se em várias coisas. É a mesma coisa. Adapta-se de uma outra forma e tu estás a digerir aquilo e tu não sabes que é aquilo. Claro. Os ecos, não sei das quantas. Mas sim, o que eu estava a dizer é, no final do dia, e isso não é só na nossa geração, o tempo, o prazer, o lazer, isso sempre foram coisas que foi reservada para a elite, em todos os tempos. A capacidade de ter uma vida livre, você ter tempo de decidir e ter os privilégios de... isso são privilégios, sempre foram privilégios, porque tu estás num contexto em que a nossa geração não quer admitir, mas nós temos, e em Portugal sentes isso de forma mais severa, mas as classes existem e podem não estar dentro da nossa cara de forma tão... Sim, mas por exemplo, estávamos a falar de Frantz Fanon e ele fala disso. Vou ter que te cortar porque eu acho que tem que falar sobre a luta de classe. Agora vamos Não vamos falar de luta de classes. Eu nem posso falar. Gravar, Então temos que ir. Agora estamos a falar de 40 minutos. Então a ideia é termos 1 hora de episódio, agora temos 20 minutos para falar sobre a Angola. Já que introduziste essa cena da Não, eu não quero falar de Há uma coisa que classes. uma coisa que não é evidente em Angola. Há dias tive uma entrevista com esqueci agora. Como é que é? O Amerhac. E nós estamos a falar um pouco sobre o acesso à arte na banda, já que todo mundo aqui é angolano. A minha tese é que a arte é elitista. A arte faz parte de uma certa classe de privilégio mesmo, né? Eu queria vos ouvir. Eu não acho que a arte seja elitista. Um pouco mais também. A arte é para todas as pessoas. Agora, depois, os meios para muitas vezes de produção ou depois, se calhar, de difusão e não sei o quê. Sim, na arte é não, eu não estou a dizer que não estou a discordar disso, que eu estou a dizer que a arte é para todas as pessoas. O de elite é deturpado, não é? Sim, a arte é para todas as pessoas, mas depois lá está, quem é que vai consumir, quem é que vai ter acesso, quem é que vai ter dinheiro para comprar um livro, não sei o quê, nisso concordo absolutamente. Aí entram todas essas questões de classe. O que eu estou a dizer é só, para começo de conversa, né, que a arte é para todas as pessoas podem consumir, podem fazer e não sei o quê. Quer né? dizer, Agora, o artista não é elitista, mas a arte é elitista. Quer dizer, qualquer pessoa pode fazer a arte, qualquer pessoa pode ter acesso, pode apreciar consumir, a arte. O acesso à arte não é. mas o acesso não é... Depende. Durante muito tempo isso foi o caso, mas temos que também poder reconhecer os esforços que têm sido feitos. Por exemplo, em Portugal, todos os museus nacionais aos domingos é grátis. A entrada é grátis. Tem tido muito esforço, e eu por acaso participei de algumas semanas cá, de museus a tentarem mudar até a imagem, até o marketing, até tudo, para tentar passar essa mensagem de que estamos com as portas abertas. Sim. De que não é isso. Mas eu acho que quando estávamos a dizer da arte ser elitista, até o processo, e voltamos novamente à questão, por exemplo, da produção da arte, não é? E como a jornada do artista tem sido, por exemplo, tu tens Basquiat. Ok, Basquiat depois de um tempo conseguiu... Um bonito do caraça. That's crazy. Mas, yeah. Aquele gajo é muito bonito. That's crazy! Eu nem quero. Não. Yeah, não vamos discutir Basquiat aqui. Mas, por exemplo, os quadros dele estão a ser vendidos por milhões e milhões de dólares. Ele não viu esse dinheiro na sua época, na vida dele. Tu tens artistas que têm que decidir, por exemplo, compro uma tela ou racionalizo, deixo de comprar carne para comprar uma outra coisa para poder comprar a tela. E depois tem a ver com o facto, por exemplo, no contexto angolano, eu estive a falar com a dona de uma galeria de arte, eles tiveram que sair da Angola porque não havia mercado. Não havia mercado. Então, tem todos esses fatores econômicos que influenciam, que acaba por ser elitista. E se tu fores a ver, por exemplo, a jornada, mesmo até dentro do contexto africano pré-colonialista,
os artistas, os dançarinos e tudo mais, eles têm um papel até um certo ponto espiritual dentro da sociedade. Esse papel espiritual era suportado pelos membros dessa mesma sociedade. Quer dizer, tu tinhas um sítio para viver, todo mundo tipo, que acabas por dançar dava-te um valor. Tinha essa questão que tu conseguias focar só naquilo. Aquilo era o teu meio de sustento. Agora, tu não tens isso da mesma forma no mundo moderno. Tu tens cada vez mais, por exemplo, que eu estava a falar até onde. Tu tens cada vez mais, e é uma coisa que eu pelo menos sinto, em alguns contextos, tu tens os mesmos artistas nos mesmos sítios a falarem a mesma coisa, tipo, a escreverem a mesma coisa, pintarem a mesma coisa. Por quê? Porque é elitista. Sim, porque não tem acesso. Mas vamos voltar para Angola. Acho que nós temos um bocado de Angola. Podemos ir para Angola, mas espera aí. Eu não tenho tempo para escrever, mas há quem tenha. Sim. Né? E como é que isso explica as coisas? É a mesma coisa e o facto de serem elite? Por experiência própria, não se sinto ofendida, tá? Não vou falar mal. Mano, só o que eu pensei aqui. Podes falar. Eu tenho estado a circular, já circulei em várias partes do mundo, não sei quem, não. E muito da literatura, das pessoas com quem eu me cruzo e falam sobre a literatura angolana, vão sempre citar 3 nomes. Literatura angolana, literatura africana, vão sempre citar 3 nomes. Quer citar? Pode citar, pode citar. Não, o Engaxido não é tido nem achado, muitas vezes. Mas o Brasil também, quer dizer. Parece que estagnamos numa produção de pensamento crítico. Parece que a nossa sociedade, hoje a sociedade angolana como um todo, deixou de produzir isso, deixou de se refletir dentro da literatura. E parece que, sei lá, nós acabamos por dar significado àquele símbolo literário, não sei se diz um símbolo literário, para falar de livro. Olhamos para aqueles livros até como símbolos mesmo de produção cultural, histórico-cultural, e olhamos também para aquilo como um patrimônio material para nós, não sei o quê, e deixamos de olhar para o que se produz hoje. A arte está parada, está estagnada, não estamos a fazer nada, zero, ou existe uma forma viciada em se olhar para isso? Ou há um entendimento enviesado da tua parte? Não, acho que não é Responde. enviesado, acho que qualquer um de vocês facilmente teria isso. Eu creio. Eu creio que essa resposta, todos nós já demos um bocadinho nas nossas abordagens do que falamos, mas eu também não consigo acreditar que a resposta para essa questão seja só uma via única. São várias perspectivas que se moldam e acabam por construir porque é uma explicação de estar assim atualmente a estrutura e a forma como se analisa a literatura e a arte no geral. Como se faz? Como se faz, como se produz, como se consome. Mas como artista, Tens algum caminho apontado? Tens alguma saída? Como é que daqui a pouco vamos ter clássicos? Eu tive um déjà vu. Mas podes ser mais direto na tua questão? Podes ser mais não, direto. como artista, como é que tu vês isso? Porque essa é a tua opinião enquanto cidadã, agora como Sim. artista. Como artista... Como escritora, de preferência. Sim, como escritora, a minha perspectiva é a mesma. A arte precisa de conectar, porque senão nós vamos ter sobre ela a visão que estamos a ter agora, que todo mundo produz a mesma coisa. Nós não temos, nenhuma experiência individual, mas as nossas vidas não são assim tão aborrecidas a ponto de que no meu contexto, no contexto da Leo, no contexto do Diogo, não consigamos criar algo extremamente nosso a ponto de fazer com que isso cause a conexão necessária com o público que nos vai receber. Um exemplo que eu gosto de dar também é o Moeno Vunong. Muitos outros escritores também já viveram a realidade do Moene, mas quem descreve a realidade como o Moene nas crónicas? Ninguém, ele tem a sua particularidade e esta particularidade o conecta muito facilmente ao público que ele tem. E é isto que falta, nós encontrarmos a nossa vantagem injusta, como diz o Pat Flynn no livro dele. A nossa vantagem injusta é aquilo que faz com que estejamos à frente do outro sem necessariamente termos a intenção de competir, mas é o diferencial. O que faz com que a minha linha de criação seja diferente, independentemente de ser melhor ou não, mas diferente e impactante em relação ao produto do outro. Leopoldina?
selecionamos aqui voltar a algumas coisas que tu disseste. Eu vou repetir. O Celestino disse que há 3 nomes só na literatura Agualusa, Onjak e... Papetela, provavelmente. Sim. e o que ele disse foi que foi um trabalho muito bem feito, muito sólido que está lá atrás, que serve de património material para nós e um espelho da nossa resistência, etc, etc. E hoje, quais são os nomes? O que é feito? Está a brincar? Estou a brincar. Mas e hoje qual é o... Onde é que ficou essa veia angolana de literatura de fôlego, né? Como se costuma dizer? Bem, não sei como é que estamos a falar de literatura, mas onde é que ficou? Bem. Eu acho que existe, eu acho que não ficou em lado nenhum. Eu acho que, por exemplo, isso é que eu questionei eu acho que está em ti, também. Está em ti, está em Estava questionando se não seria uma visão enviesada dele. Sim, por um lado, ele tem razão quando diz que nós temos mesmo... nós citamos esses 3 nomes, mas existem outros escritores mais ou menos esses 3 nomes são os mais conhecidos fora da Angola. E nós também podemos falar sobre as razões que levam a isso, não é? Sim, no outro dia, claro. Dentro da Angola, por exemplo, o Onjak e o Agualusa começaram a ser lidos muito recentemente. É lidos assim mesmo de serem consumidos, porque não eram lidos e consumidos. O Papetela sim. Porque também lá está, o Papetela sempre viveu em Angola. E davam na escola, não é? Sim, davam na escola e sempre viveu em Angola, sempre esteve lá, não sei quem. Então é um bocado diferente. O Agualusa e o Onjak sempre viveram fora e fizeram a sua carreira literária fora de Angola. E isso também explica um bocadinho porque é que eles são conhecidos, né? Claro que eles, quando se apresentam como escritores angolanos e acabam sendo conhecidos como os representantes da literatura angolana, o que não é verdade, porque eles são escritores muito bons e não sei o quê, mas não são necessariamente os pilares, né? Não são os pilares, mas não têm que ser vistos como escritores representantes da literatura angolana, porque existem mais escritores e porque a literatura angolana é muita coisa e pode ser muita coisa, então também não é justo com os outros escritores. Claro, mas pronto. Concordo. Mas lá dentro, voltando ao que estava a dizer, no caso do Agualusa e do Onjak, começaram a ser consumidos em Angola muito recentemente, assim, de forma massiva. Claro que existem pessoas que sempre leram o Onjak e o Agualusa em Angola, mas de forma massiva, e essa massiva também é muito questionável, quando nós vamos falar sobre quem é que pode ler, quem é que tem acesso, não sei o quê. São caríssimos os livros, sim. Mas que existe, sim, essa hierarquia, vou chamar assim, né, de escritores que têm um certo nome, que são... muitas vezes colocados como os representativos. Isso existe e é uma conversa que nós precisamos ter de forma honesta, sincera e sem levar para o pessoal, sem da parte daquelas pessoas que não fazem parte desse pódio, sem raivas e sem rancores, e da parte de quem foi colocado nesse pódio também, sem... Sim, um entendimento honesto. Exato, questão, tipo, entender mesmo que, ok, se criou aqui uma hierarquia por essas razões, algumas dessas razões são políticas também, outras são válidas. Outras são válidas, porque eventualmente também há algum trabalho dessas pessoas que foi feito, que é bom, que é preciso reconhecer. E a outra parte da pergunta dele é, ok, mas essas pessoas existem, essas hierarquias existem, mas não há mais nada além disso. Há muita coisa a ser feita. Tipo, há pessoas a escreverem, há jovens que começaram a escrever, estão a escrever bem. Opa! Sim, de facto. Opa! Eu não gosto de... Sim, mas quando eu estou a falar de jovens a escreverem bem, não estou a falar de jovens angolanos que necessariamente estão a escrever bem e estão a ganhar prémios. Porque uma pessoa pode passar uma vida inteira a escrever, a fazer bons livros e nunca chegar a ganhar prémios. Os prémios muitas vezes podem não dizer nada sobre uma pessoa, né? Sei lá... Os prémios são dados pelas razões erradas, acho eu. Às vezes, sim. Às vezes são dados pelas razões... Exato. Sim. Estás satisfeito? Eu quero falar de... Eu quero que as duas pessoas façam por fazer uma pergunta para encerrar, 2 perguntas para encerrar. Ok, muito Posso? bem. Eu ia tentar colocar aqui, nós vimos um problema, que é o acesso à literatura no contexto angolano. Entretanto, há uma solução que tem vindo a ser movida pelos jovens, iniciativas muito interessantes como bibliotecas comunitárias. Em Benguela temos, por exemplo, o Onjak Literário. Também. Boa. Em Luanda nós temos a biblioteca, penso que seja debaixo da ponta, nunca fui a Luanda, sinto muito, não sei. Como é que se chama do Namib? Embaixo do livro. Exato, então nós temos jovens que perceberam este problema e que estão interessados em ver alguma mudança e que não têm estado à espera, porque hoje diz-se muito também que os jovens reclamam muito do contexto, mas não fazem tanto. Na verdade, há muitos jovens a tentar fazer, mas meios para se moverem não existem
tantos. Não há Então, interesse nisso. então no nosso esforço temos vindo a fazer o que é A nossa possível parte, e estes têm sido os resultados. Não têm sido no nível ou na velocidade, no ritmo que gostaríamos, mas têm estado a acontecer. Isso é positivo também de retratar e mencionar aqui. Yeah. Yeah. Sim, acho que Oh, glórias! Mas sim, acho que no contexto de Angola falar sobre bibliotecas comunitárias é super importante, mas como uma pessoa que pessoalmente criou uma biblioteca comunitária e sabe o desafio que é manter uma biblioteca comunitária num país onde tu tens uma biblioteca comunitária e te montam uma feira do partido ao lado de uma biblioteca comunitária durante um mês inteiro e não querem absolutamente saber que tu tens uma biblioteca comunitária, tens crianças a ler e não sei o que vais perturbar. Eu acho que também é importante dizer Qual é o que... partido? Desculpa. É preciso citar nomes. Mas acho que é sempre importante associar a essas ações são super importantes ao facto de que isso não é suficiente. Eu acho que isso, muitas vezes, nós falamos muito sobre isso, mas está-se a fazer coisas sim. E eu tenho, nesse assunto em particular, eu tenho toda a legitimidade para falar. É o meu lugar de fala. E como uma pessoa que tem lugar de fala nisso, eu digo, isso não é absolutamente suficiente. As bibliotecas comunitárias que existem em Angola não vão resolver o problema da literatura, nem do acesso à literatura. Criar leitores e, consequentemente, a partir daí, criar as pessoas que pensam, que têm espírito crítico, e, eventualmente, futuros escritores, tem que ser um projeto de Estado. Institucional, não é? Sim, tem que ser institucional. Mas não só da família, Elisa, tem que ser da família, mas a cena é que quando tu não tens, isso, nós depois podemos falar também sobre isso, quando tu não tens, e essa era uma das minhas lutas, né? Quando tu tens famílias em que o dinheiro para comprar livro vai ser um desafio por muitos anos ainda, vai continuar a ser um desafio, porque nós não vamos resolver o problema da pobreza agora, infelizmente. Tu precisas ter uma alternativa. A alternativa tem que ser... Ou tens a escola, ou tens, por exemplo, bibliotecas públicas instituídas. Por exemplo, aqui em Portugal, só falando de Lisboa tem, em quase todos os municípios tem uma biblioteca pública. Ou seja, só isso já é um passo que tu dás para teres o livro acessível. Ou seja, aquela criança que não tem um livro em casa porque a família não consegue, não tem condições, ela não tem falta de opções. Porque ela tem ou na escola, ou seja, ainda nem falei das bibliotecas escolares em Angola. No caso da MIP, por exemplo, tu tens, sei lá, 1000 e tal escolas primárias, só 49 é que têm bibliotecas escolares. E isso, num contexto em que tu queres criar leitores, não consegues criar leitores, não vais criar leitores. Por mais que tens um banjo do livro não vai servir a toda a gente. Então, é sempre importante lembrar que, essas iniciativas são importantes, mas não são suficientes e não vão resolver o nosso problema. Nós temos que continuar a fazer pressão. E eu creio que podemos... Podes falar, Nadir? Eu creio que podemos estender isso à maior parte dos problemas que temos em Angola, porque na globalidade a resolução destes é institucional, maioritariamente tem de ser. Eu gosto de discutir sobre Angola, juro. Mas acho que a discussão sobre Angola tem muita exclusão. Exaustiva. Não é exaustiva, é uma certa exclusão. Eu acho que quando nós pensamos em Angola, nós pensamos num grupo específico de pessoas. Existem outros grupos que constituem Angola. Mas estás a falar que infelizmente não fazem parte da nossa discussão. Agora vai a provocação, que é bom. 2 minutos e eu passo já o microfone. Por quê? É uma provocação, cada um tem 1 minuto e meio para falar sobre isso. Acham que é legítimo discutirmos sobre Angola e escolhermos os coiçãs? E já agora os coiçãs são ou não são angolanos? Só. Ele não disse que não haveria perguntas difíceis. É assim, eu acho que não é legítimo falar sobre Angola escolhendo os coiçães, os mucubais. Eu sou do Namibe, cresci a ver mucubais e muitas vezes a dançar com os mucubais, que eu adorava. O Gari dança muito melhor do que eu nesse aspecto, que ele também é do Namibe. Não acho que seja legítimo, porque acho que essas pessoas já estão angolanas como nós, apesar de terem sido, a maior parte do tempo, marginalizadas. E aqui, se nós entramos nas razões do porquê que essas pessoas foram marginalizadas, não vamos sair daqui agora, porque existem muitas razões sobre isso, mas são sobretudo políticas, né? E sobretudo o tipo de país que o MPLA quis construir quando assumiu a independência e o tipo de narrativa que criou e a visão que queria passar para o mundo, né? De nação, exato. Então tinha um objetivo, um objetivo e uma visão sobre a nação que queria construir e
não só os coiçães, mucubás, não sei o que, agora estamos a falar dessas pessoas específicas, mas até as pessoas, por exemplo, que eram do interior de Angola. Essas pessoas do interior também não faziam parte dessa ideia de nação. Por quê? Não eram assimiladas, não sabiam falar o português. Não tinham um bom sotaque, um sotaque bonito. Exato, não sabiam sentar essa mesa. Porque se nós formos a falar de exclusão, vamos ver que vão entrar muito mais pessoas aí, muito mais grupos do que só os coiçães. Então, se responder a tua pergunta, não é legítimo e não é justo. E acho que isso é uma conversa que nós não costumamos ter, mas acho que está mais do que na hora de nós começarmos a ter essa conversa, né? Sobre como é que nós pensamos verdadeiramente um país em que todas as pessoas que estão naquele país, que são daquele país... Exato. Como é que nós criamos esse país? Eu estava a falar com Elias ontem ou anteontem. Houve alguém no Facebook que fez um exercício de mudar a bandeira de Angola, que a nossa bandeira é basicamente um espelho da bandeira do MPLA, né? A bandeira do MPLA surgiu primeiro, a Angola como país independente surgiu depois, o MPLA criou uma bandeira à sua imagem e semelhança. E alguém fez um exercício de mudar a bandeira de Angola e disse, olha, eu fiz isso, não sei o que, é mesmo para levantar um debate. Eu acho que a pessoa queria testar um bocadinho quais são as opiniões. E eu vi, não sei quem, mandei para o Elias, porque eu tenho essas conversas com o Elias sobre refundar a nação, como ele gosta de dizer. E haviam lá comentários muito interessantes de pessoas que concordavam que sim, que a nossa bandeira, eu achava que não, mas que há várias pessoas afinal a pensar sobre isso. Foi muito interessante perceber que há também pessoas atentas ao facto de que nós precisamos de pensar num país que inclua realmente todas as identidades. Porque isso vai ser um choque para muita gente. É verdade. Angola e Moçambique, agora também falando de Moçambique, que é um assunto que me toca, estão-se a tornar nações fortes. As pessoas estão-se a tocar. Tudo bem, mano. Não, imagina, tudo bem, mas imagina, o que eu quero dizer é, mais cedo ou mais tarde... Vamos ter que ter essas conversas. Exatamente. Muito bem, a Leo tirou umas palavras da boca. Eu concordo plenamente com absolutamente tudo que ela referiu. Não é legítimo de forma alguma que durante todos estes debates, essas discussões do que é construir ou reconstruir Angola, venhamos a excluí-los. Entretanto, legítimo seria também nós criarmos políticas mesmo que façam com que de alguma forma eles se possam sentir acomodados, incluídos, compreendidos, e que não seja necessariamente imperativo mexer na essência do povo, mexer na essência da cultura e daquilo que os identifica. É assim que eu penso. Eu iria só dizer, eu acho que falando sobre coisas do género, temos que ter cuidado e permitir que pelo menos alguém que é coiçante tenha que fazer parte da conversa, porque eu acho que no processo de nós falarmos sobre certas coisas, principalmente no que toca à identidade, temos que permitir que a narrativa e as histórias são contadas pelas pessoas que detêm essa mesma história. Claro. Que é porque senão corremos o risco de repetir os mesmos erros que as pessoas, ou os nossos opressores, ou as pessoas que fazem parte dessas instituições, porque sentimos que temos o direito de falar por essas pessoas. Por isso é que eu depois disse que eu não iria responder, não iria comentar, porque mesmo a questão da introdução de políticas e todas essas coisas, isso para mim são conversas que não se tem se tu não tens um coiçã na mesa. Tipo, se essa pessoa não faz parte da conversa, não permite, não dá-se o microfone a essa pessoa de falar e contar a sua experiência, e contar o mundo, a Angola em que essa pessoa gostaria de viver, para mim estamos a recriar as mesmas ferramentas, a mesma narrativa que o branco sempre fez por nós. Sim, que mas tipo... Elisa, desculpa te cortar, mas sobre esse ponto, eu acho que a questão aqui nem é tirar o lugar de falar dessas pessoas. Eu acho que o ponto aqui é mais de nós que temos lugar nesse espaço público, que somos as pessoas que contam para essa Angola, pensar sobre o direito daquelas pessoas de estarem aqui nesse lugar, exato. Porque é importante que essas pessoas falem sim, que elas tragam a sua narrativa, mas para elas também chegarem a esse espaço é preciso que as pessoas que estão nesse espaço abram a porta. Exato. Tá a ver? Que é o que nós estamos a... Exato. Acabas por concordar naquilo que eu estou a dizer, sim. Que é essa conversa mais profunda, porque eu acho que é uma conversa muito...
muito sensível, é um tema muito sensível, porque nós estamos a lidar com a identidade de pessoas, da marginalização de um povo durante muitos anos. E conversas do gênero, eu tenho um pouquinho mais de cautela em como sequer a conversa, da forma como começamos a conversa. Por quê? Porque corremos o risco de, primeiro, falar coisas que não devíamos, ou pelo menos ter a perspectiva da forma não completamente correta, porque nós não estamos a ouvir da fonte. Nós não sabemos o que é que aquelas pessoas estão a pensar, o que é que, ou pelo menos a Angola que projetam, não é? Então, para mim, obviamente que todo tipo de discriminação é de se condenar e não devia acontecer, mas eu acho que não devias primeiro deixar essa pergunta como a última pergunta, e que tinha que se ter um tema, ou tinha que se ter um dia que falava só mesmo essa questão da identidade dos Khoisan, e que tinha que pelo menos ter alguém na conversa, porque eu acho que aí é que se distinguia a forma que nós estamos a fazer diferente, não estamos a recriar os mesmos padrões ou as mesmas técnicas que outras fazem, por exemplo, porque eu detesto, por exemplo, quando tem tipo só homens a falarem as mulheres negras, tipo, bro, você não sabe a minha experiência, você não sabe o que está na minha pele, então ou mete uma mulher negra, várias mulheres negras a falar e deixa essas pessoas falarem por elas próprias, ou just... eu acabo por... Desculpa, posso falar? Eu concordo com as duas, vendo as três perspectivas aqui, a minha, da Leo e da Elisa. Mas quando eu digo políticas, olhando para aquela que era a definição essencial de Aristóteles, né, a interação na cidade, é claramente incluindo diretamente essas pessoas na conversa também. Então, por isso é que eu acabo por ver que as três perspectivas coadunam e muito bem. Muito bem, gostaram? Sim. Muito foi baril. Agora do futuro. Yeah. Em quase todos os episódios que temos estado a fazer, questionamos essa pergunta no final. Basicamente tem 30 segundos para responder o que é que perspectivam de Angola para o futuro. A minha perspectiva, que já foi aqui dita uma vez e duas vezes, e digo pela terceira e não me importo dizer mais vezes, tem a ver com uma questão de renovação de esperanças do nosso povo, uma questão de uma união cada vez mais presente em prol do mesmo sim, que é essa tal construção de ideal de nação, cada vez mais, que é um trabalho que é feito com educação, com crianças, com esperança fundamentalmente, e a minha Angola do futuro é uma Angola em que possamos estar cada vez mais instruídos, vivermos sob o mesmo farol e conseguimos concretizar aquilo que os nossos pais e os nossos avós já sonharam durante muito tempo. Essa é a minha Angola do futuro. Muito obrigado a todos. Concordo. Faço das palavras do meu colega a minha. A minha não, mas a sério, faço das palavras dela as minhas. Ok. A Angola do futuro que eu imagino é uma Angola em que a justiça não é estranha, onde a justiça é literalmente dar a cada o seu direito. É uma Angola em que haja equidade e equiparação e, acima de tudo, esperança e o senso de união e comunidade que sempre definiu um Mangurra. É forte. É difícil, né? Sim, para mim é sempre difícil falar sobre a Angola do futuro. É estranho essa música ser cantada pelo Matias, né? Mas sim, eu acho que espero que seja uma Angola um bocado menos desigual do que é hoje. Acho que se resumiria assim. Então, acho que se calhar as desigualdades nunca vão acabar. Isso é uma discussão que nós podemos ter até o fim do mundo. Talvez em todas as sociedades existam desigualdades sempre. Talvez seja mesmo uma utopia acreditar que possam existir sociedades completamente iguais. Acho que isso é impossível. Mas que seja pelo menos um país em que as desigualdades sejam cada vez menos, né? As disparidades e que não tenhamos milhares de pessoas a passar fome como temos hoje. Acho que é isso.
Yeah. Também sim, como em Angola. Women are free, que eles são livres. Palavras das moças. O Celestino gosta muito de dizer quando é que é colocada essa questão que aquele país é nosso. Acho que isso é o que Mas tem sim, o que país é prevalecer. nosso e nós, uma coisa que a Indira gosta de dizer, ninguém desiste, né? Yeah, let's go. Sim, não podemos desistir do país e é isso. Yeah, muito fixe. Foi fixe. Falamos sobre relacionamento. Yeah.